Isaac Newton, físico, astrônomo e matemático inglês, que viveu em meados de 1600 a 1700, formulou a lei da gravitação universal, que explica o movimento das estrelas e planetas do universo. Para chegar a esta lei, Newton já havia concluído, baseado no conhecimento da época, conceitos como referencial inercial, espaço, tempo e velocidade. Também, suas leis da mecânica acerca da inércia, força e aceleração compunham o arcabouço teórico que o levaram à lei para o movimento de corpos celestes. Para Newton, tanto o espaço quanto o tempo são grandezas físicas independentes entre si, não dependem do referencial, ou seja, para quaisquer observadores inerciais que estejam parados ou em movimento retilíneo uniforme, a medição do tempo não muda, não depende do referencial. Também, a régua para medir o espaço é absoluta em qualquer referencial inercial. No entanto, a velocidade é relativa. Para entendermos a relatividade da velocidade, consideremos nosso sistema solar. Os planetas giram em torno do Sol. Neste caso, podemos considerar o Sol como um referencial parado. E a partir deste referencial, calcular a velocidade do planeta em relação ao Sol. Por outro lado, estes mesmos planetas têm velocidades em relação aos demais planetas do sistema, uns com os outros, mostrando assim a relatividade da velocidade. Neste exemplo, um observador parado vê um homem dentro de um trem em movimento uniforme lançar uma bola para cima. Para este observador, a trajetória da bola é a soma de dois movimentos simultâneos, visto que a bola tem deslocamento vertical e horizontal. Deste modo, ele dirá que a trajetória da bola é parabólica, como mostra o desenho. Entretanto, para o homem dentro do trem, a bola descreve uma trajetória retilínea para cima, ao passo que não se desloca horizontalmente. Isto mostra que o deslocamento afeta a medição da velocidade do objeto e, portanto, a velocidade tem diferentes valores para diferentes referenciais. Neste outro exemplo a seguir, dá para perceber como o valor da velocidade depende do referencial. Para o observador parado, o homem de azul, na esteira, tem a sua velocidade v maiúsculo, somada à velocidade da esteira, v minúsculo. E a soma, v mais v. Já para o observador de vermelho, o homem de azul tem apenas a sua própria velocidade, v maiúsculo. Disto, temos que, para um mesmo fenômeno, o movimento do homem de azul, dois observadores inerciais medem velocidades diferentes. A seguir, este homem de vermelho, movendo-se dentro do trem em sentido contrário, V maiúsculo, ao movimento do trem menos Vzinho, tem como resultante a velocidade V maiúsculo menos Vzinho, como medida da velocidade resultante vista de um observador fora do trem. Galileu Galilei, astrônomo, físico e engenheiro italiano, antecessor de Newton, elaborou equações que demonstravam esses conceitos da mecânica clássica. Estas equações são conhecidas como transformações de Galileu. Nestas, a medição da distância de um fenômeno P, visto por dois referenciais inerciais, é dada pela equação x' é igual a x menos v vezes t, onde a distância medida até o ponto P no referencial em movimento, x', está relacionado à distância medida no referencial parado, x, menos o deslocamento do referencial parado.
Ou seja, para medirmos a posição do ponto P, no referencial em movimento, nós utilizamos a posição do mesmo ponto de vista do referencial parado x. Não fazemos distinção. Não há variação de comprimento. A régua que mede a posição x é a mesma régua que mede a posição x'. O tempo também não varia com o referencial. Partindo destes conceitos físicos, Newton passa a relacionar o movimento de fenômenos naturais fora da Terra, como o movimento dos planetas em torno do Sol, com os fenômenos do cotidiano, como aquele ilustrado pela queda da maçã. A força deveria ser a mesma. A força que atrai a maçã é a mesma que atrai a Lua à Terra. Daí, ele também verificou a relação da força com a distância entre os corpos celestes. E após várias observações e medições, chegou na formulação da lei da gravitação universal.